Bom dia, sexto ano. Na nossa aula de hoje, nós estaremos fazendo aí atividades sobre acentuação dos hiatos. Nós estaremos realizando as atividades das páginas 32 a 36 do nosso livro de atividades. Peço que todos estejam com o material em mãos, lápis, borracha, caneta, tudo o que é necessário para que possamos aí realizar as atividades e fazermos a correção. Vamos relembrar um pouquinho aqui os hiatos. Nós tivemos uma aula específica sobre encontros vocálicos. Vamos dar uma relembrada sobre essa atividade. Inclusive, foi a primeira que vocês fizeram nesse trimestre como atividade avaliativa. Quando falamos em encontros vocálicos, nós temos 3 tipos de encontros: o ditongo, o tritongo e o hiato. Quando falamos em ditongo, é o encontro de 2 vogais, uma chamada vogal e a outra semivogal na mesma sílaba. Por que uma é vogal e a outra é semivogal? Porque a vogal é mais forte do que a semivogal. E aí, na separação de sílabas, as duas ficam juntas. Quando falamos em tritongo, nós teremos o encontro de 3 vogais, na seguinte sequência: semivogal, vogal e semivogal. Teremos uma mais forte e 2 mais fracas. Em relação aos hiatos, o que acontece nesse encontro vocálico, então? Nós teremos vogais, 2 vogais, ou seja, quer dizer que ambas têm o mesmo som, têm a mesma força, né, de som, e aí, na separação de sílabas, cada uma fica de um lado, justamente porque elas têm a mesma força, a mesma intensidade de som. Então, no hiato, não tem vogal e nem semivogal, nós temos vogais. Esses hiatos, eles podem, né, esses encontros, né, que ocorrem nos hiatos, nós podemos ter com acento ou sem acento. Lembrando que toda palavra, pessoal, tem sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte que essa palavra possui. Essa sílaba ela pode ser acentuada ou não. Então vamos lá, passe o marca-texto aqui para mim na palavra hiato. E aqui, ó, consiste na sequência de 2 vogais, vogal mais vogal. Não tem semivogal aqui porque as duas são fortes, que se separam durante a divisão silábica, ficando cada vogal em uma sílaba distinta. Então, aqui, ó, nesse primeiro quadrinho, nós temos a explicação do que significa um encontro vocálico de nome hiato. Aqui do lado, ó, nós temos exemplos de palavras com acento e palavras, sim, nós já estudamos. Aí o livro de atividades trouxe, mais uma vez, especificamente só os hiatos. Inclusive, já tivemos uma aula, né, pessoal, só sobre isso. Então, ó, saída, ó, o I tem acento, saúde, o U tem acento, ó, o A de um lado, o I do outro, o A de um lado, o U do outro. E o oceano não tem acento, mas aqui, ó, as duas ficaram em sílabas separadas. Então, relembrando aí, que no hiato nós podemos ter palavras acentuadas e não acentuadas. Em relação aos 3 encontros vocálicos que eu acabei de relembrar com vocês, qual é a forma mais correta de fazermos essa identificação com menor chance de errarmos? Pegando cada palavra e separando-a em sílabas. E aí você consegue identificar. Se você tiver 2 na mesma sílaba, você terá uma vogal e uma semivogal, você tem um ditongo. Se você tiver 3 na mesma sílaba, você terá uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, teremos o tritongo. As duas ficaram em sílabas separadas, nós teremos o hiato, que pode ter acento ou não. Então, prestem atenção aqui, ó. Eu não vou ler a palavra, porque se eu ler, eu já vou estar trazendo para vocês qual é a separação dessas sílabas. Então, ó, vocês vão fazer a leitura aqui, ó, mentalmente, e vão fazer a separação dessas sílabas aqui para mim. Presta atenção no som que vocês irão produzir para logo em seguida separar essas 2 palavras em sílabas. E aí vocês vão explicar para mim por que essas palavras não são acentuadas, ok? E aí, logo em seguida, no exercício 2, nós temos aí 2 palavras
cuja diferença na escrita é apenas o acento. Uma é saia e a outra é saía. Então, reparem que são duas pronúncias diferentes. Saia e saía. Então, vocês vão separar também essas duas palavras. Ó, ele pede na letra A para que você faça a divisão silábica das duas. Então, o exercício 1 e o exercício 2, da página 32. Trabalha exatamente com separação de sílabas, assim como foi feito aqui, ó, nos exemplos. Acredito que vocês já devam estar finalizando aí. Enquanto isso, eu vou passar para o próximo exercício para explicar para vocês. Então, na letra A, separando as duas palavras, eu não vou ler, porque senão eu vou diferenciar uma da outra. No exercício 2, eu fiz a leitura porque há uma diferença aí entre elas, que é a posição do acento. Saia e saía. E aí vocês vão fazer essa separação para mim das duas palavras também. Lá na página 33, a letra B, que é a continuação do exercício 2, diz assim: o que você observou quanto à divisão silábica dessas palavras? Então, você vai verificar exatamente o que você fez lá na letra A, como que essas palavras ficaram separadas, e aí você vai responder isso para mim na letra B. E na letra C, ele está perguntando por que a palavra saía é acentuada. Aí vocês também vão verificar e vão me explicar por quê. Ó, lembrando que o assunto de hoje é a acentuação dos hiatos. Já vimos que o hiato é o encontro de duas vogais, ou seja, as duas são fortes. Como que acontece a separação silábica de um hiato? Cada vogal fica numa sílaba diferente. Olha a dica que eu passei, presta atenção na palavra que você está separando e verifique como que está, então, a posição dessas vogais. Na número 3, vocês têm aí algumas palavras, e aí ele pergunta, de acordo com a regra do hiato, acentue as palavras a seguir. Mamão com açúcar. Preste bastante atenção que vocês, ó, cuidado, é de acordo com a regra. Isso quer dizer que, de repente, pode ter alguma palavra aí que não recebe acento, porque nós vimos aí que não são todas as palavras que têm hiato que recebem acento. Olha a dica do exercício 3, hein? E aí vocês vão sinalizando para mim. No exercício número 4, nós temos as palavras rainha e bainha que não são acentuadas. Trata-se de exceção à regra dos hiatos. Por que ele está falando de exceção aqui? Porque ele já disse aqui, ó, no início do exercício que elas não são acentuadas. Então, procure e escreva outras palavras que são exceção a essa regra. Ou seja, você vai procurar aqui pelo menos duas palavras que também trabalham com essa exceção. Pensem antes de escrever, e aí vocês vão verificar aí para mim, 2 exemplos para mim já está bom. Aí lá no gabarito, eu vou colocar mais algumas sugestões para vocês. Até agora, talvez o exercício um pouco mais difícil para responder seja o 4. Não vi nenhuma dificuldade, não. No 1, no 2, até o 3 eu acho que está bem tranquilo. Então, enquanto eu estou falando, vocês vão aí respondendo. Não quero ninguém depois pegando a correção, porque senão não adianta. Exercício 5. Em cada sequência, ou seja, na letra A tem uma sequência, na letra B tem outra sequência, e na letra C nós temos outra sequência. O que vocês vão fazer nesse exercício aí? Em cada uma delas, apenas uma palavra não deve ser acentuada. Vocês vão descobrir qual é a palavra que não deve ser acentuada e aqui do ladinho vocês irão colocar essa palavra para mim. Professora, mas eu não estou vendo nenhum acento em nada. Aí é que está o X da questão. O que é que vocês vão fazer? Lá no exercício, vocês vão pegar a sequência da letra A e vão verificar aí quais são as palavras que têm acento ou não. E você vai colocar um acento. Aquela que você não colocar o acento, você acha que não tem acento, você vai colocá-la aqui do lado
sem um acento, porque ele pede apenas uma não deve ser acentuada. Circule e acentue corretamente as demais. Então, você vai olhar na sequência, as que forem receber acento, você coloca, a que ficar sem, você vai circular e vai deixar, nem precisa, né, colocar aqui do lado também, dá para responder no próprio exercício. Então, vocês vão fazer isso nas letras A, B e C. Cuidado na hora de ler a palavra, porque nós vimos que ato, nós temos algumas situações onde não ocorre acento. Então, prestando bastante atenção nisso daí. Ah, eu produzi um som que cada vogal ficou de um lado, então vou colocar acento em uma. Não é assim. Tem que prestar atenção na palavra. E eu estou dando uma olhada aqui, são palavras bem conhecidas. Então, ó, até os 5, tá tranquilo? Sinalizem aí para mim, que aí eu vou explicando os próximos, enquanto vocês estão respondendo. Tá ok, pessoal? Até os 5, todo mundo compreendeu? Posso continuar a explicação? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ainda na página 33, mamão com açúcar. E, ó, eu vou colocar um pouco de leite condensado para ficar mais doce ainda, hein? Leia as palavras a seguir e crie o mural dos hiatos, separando as palavras acentuadas das não acentuadas. Muito difícil, né, gente? Olha só, o exercício já trouxe os acentos, não pediu nem para vocês colocarem. O único trabalho que vocês vão ter aqui é colocar todas as palavras que são acentuadas de um lado e todas as outras sem acento, no caso, né, que não são acentuadas desse lado de cá. Esse exercício é muito difícil, hein, pessoal? Muito difícil, tem que pensar bastante, não é isso? Então, vamos ver aí, hein? Rapidinho, exercício 6. Aconselho a vocês, ó, irem na ordem, tá? Ó, que aí fica mais fácil. Aí, cada palavra que vocês forem colocando aqui, ó, faz um risquinho do lado que você já sabe que colocou aqui, que não pode repetir, tá? E presta atenção, será que uma mesma palavra pode ocupar as duas colunas? Ô, Davi, como? Será, gente, que eu posso pegar uma mesma palavra e colocar dos dois lados? Sendo que o exercício pede um lado que tem acento e o outro que não tem acento. Então, ó, mamão com açúcar de novo. Enquanto isso aí, Pedro, eu não posso, porque uma coluna é só de que tem acento e a outra que não tem. À medida que vocês forem colocando aqui, ó, nas colunas, faz um risquinho aqui no quadrinho que você já sabe que aquela palavra ali você já utilizou na resposta. Enquanto vocês estão finalizando, eu vou passar para a próxima página e vou explicar. Professora, não está muito rápido, não? Não, eu estou falando porque, assim, são coisas fáceis, eu tenho certeza que todo mundo aí já está ok. Lá na página 34, exercício número 7, diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas corretamente. Você vai ler da letra A até a letra E, vai olhar aí qual é a letra em que realmente todas as palavras são acentuadas. Ah, professor, mas tem uma letra aqui que uma não tá, é uma só que está errada. Basta uma que você não pode marcar, ok? Todas precisam ser acentuadas de maneira correta. Então, você vai ver qual alternativa que você vai marcar. A 8, assinale a alternativa em que algumas palavras foram separadas de forma incorreta. Então, você vai analisar cada uma e vai ver aí qual letra que apresenta uma ou mais palavras em que a separação das sílabas foi feita de maneira errada. Então, vocês prestem bastante atenção aí. E, ó, de cara, eu já vi qual é a alternativa. Também é uma questão muito complexa, né, pessoal? E já vou partir para 9. Algumas das palavras a seguir são proparoxítonos. Ó, outra aulinha que nós tivemos lá atrás. O que são palavras proparoxítonas? São palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte. Lembra que a gente conta de trás para frente? Última, penúltima e antepenúltima. Quando essa palavra é classificada como proparoxítona, o que acontece? Todas são acentuadas.
É a única regra que todas as palavras recebem acento. Então, o que vocês vão fazer aqui para mim? Passarão o marca-texto exatamente aqui. Proparoxítonas, obrigatoriamente, recebem acento grave. Então, vocês vão passar aqui ó, o marca-texto, que é a regrinha desse tipo de acentuação, desse tipo de sílaba tônica. Então, ó, proparoxítonas, obrigatoriamente, recebem acento grave. E aí vocês vão colocar aqui embaixo de acento grave para mim, antepenúltima sílaba. Conta de trás para frente. Então, a antepenúltima, então você vai contar última, penúltima, antepenúltima, então ela vai estar lá na frente. Então, aqui embaixo, ó, embaixo de recebe acento gráfico, vocês vão escrever antepenúltima sílaba. Antepenúltima é uma palavra só, tá? Com acento no U. E sílaba também com acento no I. Aí vocês vão ver a sequência de palavras aí e vão acentuando. E logo em seguida, embaixo, vocês vão transcrever as palavras que vocês acentuaram. Também tranquilo, exercício 9. Professora, mas tem várias palavras. Sim, mas só as proparoxítonas que recebem acento. E são essas que vocês vão colocar aí embaixo nessas linhas aí. Então, tudo que a gente está falando agora, pessoal, é pontuação, hein? Então, prestando bastante atenção aí onde vocês irão colocar assim. Ó, ele trouxe aqui duas duplas, e aí ele pergunta qual das palavras a seguir deve ser acentuada e por quê. E aí, reparem que vocês vão analisar se a que está com acento está correto, e aí vocês vão justificar para mim por quê. Nós temos substituir, temos substituída, temos saudade e saúde. É a dupla da letra A e a dupla da letra B. Então, vocês vão verificar se a palavra que recebeu acento está correto o acento, e aí vocês vão explicar por que essa palavra foi acentuada. Também tranquilo, hein? Só prestando atenção aí, porque nem todo hiato tem acento. Então, vamos lá? Aí vocês irão lá para a página 35. É um exercício parecido com aquele anterior lá do exercício 6. Vocês vão fazer o quê? Nós temos a palavra cerimônia como referência. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver qual das palavras das caixinhas de texto abaixo deverão receber o mesmo acento que cerimônia, e aí vocês vão fazer a divisão em duas colunas. Aquelas que seguirem a mesma regra da palavra cerimônia, vocês colocarão na primeira coluna. Na segunda coluna, ficarão aquelas que vocês não acentuaram. Lembrando que também é uma atividade fácil, são palavras conhecidas de vocês. Então, ó, desse lado aqui, irão colocarmos todas as palavras que seguem a mesma regra de cerimônia, ou seja, que vocês colocarão acento. Na outra coluna, nós teremos aí as que vocês não acentuaram. Mesmo esqueminha, ó, vai fazendo um risquinho do lado, que aí vocês já vão vendo aí qual que vocês estão eliminando para cada coluna. No exercício 12, ó, reparem que aparece acento aí. Ou vocês vão colocar, ou vocês vão confirmar se não tem. Isso, João. Esse acento aí mesmo, ó. O acento de cerimônia é o acento circunflexo. Exercício 12, vocês têm aí da letra A até a letra E. Várias palavras. O que vocês vão fazer aí? Quando necessário, ó, leia as palavras a seguir, acrescentando acento quando for necessário. Então, vocês vão ler cada uma. Aquela que vocês acham que tem acento, vocês irão colocar. E aquela que você tem certeza que não tem, mantém-se do mesmo jeito que está aí. Mais uma vez, ó, tem palavras aí que são fáceis, então é rapidinho de responder. E na 13, ele trouxe aí algumas situações e vocês vão ter que colocar se está correto ou não. Leia algumas regras a seguir e assinale aquela ou aquelas que apresentam ou apresentam corretamente a acentuação das vogais I e U quando constituem hiatos. Né? O I e o U que recebem acento aí quando se tratam de hiatos.
Então, ele trouxe saúde e saída, o U está com acento, o I está acento. E aí, se eles estiverem sozinhos na sílaba, ou seja, quando eu separo sa-u-d, sa-i-da, está certo esse acento? Aí vocês vão marcar um X ou não para mim. Não acentuamos as vogais I e U quando constituem hiato. Presta atenção no que está sendo dito no enunciado da 13. Acentuamos I e U quando estiverem acompanhados da letra S. Reparem aqui que ele trouxe alguns exemplos e vocês vão conferir se o acento colocado nessas palavras está ok ou não. Acentuamos I e U quando seguidos de NH, exemplo, rainha. Todo mundo já viu milhões de vezes a palavra rainha escrita. Rainha tem ou não acento? Ó, fácil, hein? Não é uma palavra desconhecida de vocês. E aí, na página 35 ainda, nós temos o exercício número 14, que vocês vão reescrever as frases e acentuem os hiatos. Para ganharmos tempo, o que vocês vão fazer nesse exercício número 14? Vocês só vão escrever aqui para mim a palavra que precisa receber acento, ou seja, a palavra que possui um hiato. Não precisa colocar a frase toda. Só a palavra que vocês sabem que é. Eu também, Pedro, só porque eu liberei, né? E aí, pessoal, vocês vão colocar em cada letrinha somente a palavra que precisa receber acento. Aquela que se chama hiato. Já olhei aqui, ó. Também é fácil de localizar quais são as palavras, hein? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que está tranquilo o exercício, né? E agora vem aquele caça-palavras que vocês adoram, que vocês ficam desesperados, querendo saber quantas palavras tem, para ficar contando, quantas já acharam, quantas já faltaram. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Eu não vou falar quantas são, ok? Ai, tia, fala pelo menos se está na horizontal, se está na vertical, se tem alguma paralela. Outra surpresa, também não vou contar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui, ver as palavras que receberam acento e vão circular aí para mim. Vou dar uma outra dica. Todo hiato tem acento? Não. Então, vocês vão achar palavras aí que são hiato, porém não tem acento. Aconselho a não usar marca-texto agora, tá? Espera a correção primeiro, e depois, se por acaso você marcar alguma errada, aí vai ficar complicado depois para apagar. Mamão com açúcar, hein? Exercício 16. Ó, mesma situação daquele exercício que tinha lá, substituir, substituído. Vocês vão verificar aqui, construir, construído. Um sem acento, outro com acento. E aí vocês vão explicar a presença ou ausência do acento gráfico. Por que uma tem, outra não. Cássio, a tia falou agora que eu tive uma surpresa para o exercício 15. A tia não vai dizer quantas palavras são, hein? Então, ó, o exercício 16 é o mais complexo um pouco, que vocês terão que pensar aí para responder. E aí, vamos lá preparando, que daqui a pouquinho eu vou liberar a correção. Lembrando que no exercício 15 do caça-palavras, vocês terão hiatos representados por palavras com acento e outras sem acento. Professor, mas aí como que eu vou saber? Ó, você vai falar a palavra mentalmente. Se as vogais ficarem separadas, é porque você tem um hiato aí. Como aqui, ó, por exemplo, ó, construído, ó, o U ficou de um lado, o I do outro. Estão prestando bastante atenção nisso daí. Ah, tia, mas o construído tem acento, o outro não tem. E agora, ó, mas olha, construir. Também tem um hiato aqui, ó, porém, sem receber acento. E aí, galera? Todo mundo já fez o primeiro exercício lá? Da página 33? Sinaliza aí para mim. Ó, desculpa, 32. Eu acho que aquele lá todo mundo já fez, né? Então, eu vou liberar aqui. Ó, mamão com açúcar. Vamos ver, então, se você tá achando a quantidade certa aí, hein? Pessoal, ó, gratuito e fortuito. Olha o que aconteceu aqui, ó.
O U e o I ficaram juntos em cada palavra, ok? Então, prestando atenção aqui, porque essas palavras não são exemplos de hiatos, são exemplos de ditongo. Ó, o U e o I ficaram juntos. Então, na letra B, por que essas palavras não são acentuadas? Porque essas palavras formam um ditongo, uma vogal com uma semivogal. Ok? Ó, porque nós temos aqui, ó, juntas aqui, ó. Ambas são semivogais, ou seja, as duas são fracas, entendeu? Então, nós temos um ditongo aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Na letra B, a justificativa é porque essas palavras formam um ditongo, ok? Por isso que se eu separar errado, eu justifico errado. Então, ó, letra A, gratuito, fortuito, o U e o I juntos. Então, na letra B, a justificativa é porque essas palavras formam um ditongo. O que é ditongo mesmo? O encontro de duas vogais na mesma sílaba. E olha só a 2, estava fácil também, porque nós temos aqui uma delas com acento. Olha primeiro, saia, ó, sai a. Olha que interessante essa primeira palavra aqui, pessoal. Ela tem dois encontros vocálicos aqui ao mesmo tempo, ó. Nós temos um ditongo no primeiro momento, do A com I, e depois o I com A, que termina a palavra, forma um hiato. E sa, I, A já fica totalmente separada, porque o I recebe acento. Cuidado aí que um acento faz diferença em total na separação de sílabas, hein? No primeiro exemplo, nós temos dois encontros vocálicos ao mesmo tempo. Nós temos um ditongo, do A com I, ó, sai, A. E depois, no segundo momento, um hiato. E a segunda palavra está fácil, porque ela recebe acento, ó, sa, i, a. Ok? Página 32. Sinalizem para mim aí quem acertou, quem não acertou. Vão dando um ok. Dando certo do lado, tá, pessoal? Da página 32. E vamos para o próximo. Quem não respondeu lá, vai concluindo, tá bom? E depois vocês vão receber o link também. O que você observou quanto à divisão silábica dessas palavras? Em saia, nós temos duas sílabas e em saía, nós temos três sílabas. Essa é a diferença entre as duas quando vocês separaram. A primeira possui duas sílabas e a segunda, três sílabas. Na letra C, por que saía é acentuado? Porque a letra I fica sozinha na sílaba, formando um hiato. Ó, repetindo a letra B, a primeira palavra é dividida em duas sílabas e a segunda em três sílabas. Na letra C, o saía, que é a segunda palavra, o I fica sozinho na sílaba, então ele recebe um acento formando hiato. Tá? Então a letra I ela ficou sozinha aqui na sílaba, então ela recebeu esse acento formando hiato. Mas lembrando que tem casos em que a palavra não receberá acento, ok? E o exercício 3, vocês tinham que analisar aqui, ó, cada palavra e descobrir quais teriam acento ou não. Muito fácil. As palavras que recebem acento são saúde, no U, paraíso, no I, juíza, no I e baú, no U. Juiz, raiz não possuem acento. Já vi muitas pessoas colocando acento em juiz, colocando acento em raiz, e essas palavras não têm acento, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a essa informação aí. Ok? Até agora? Vão colocando para mim aí no chat se está tudo certo, se vocês estão fazendo de maneira correta, com entendimento, se está fácil, se precisa explicar mais alguma coisa. Digam aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Ok, ótimo. No exercício 4, nós temos as palavras rainha e bainha, que não são acentuadas. Então, trata-se de exceção à regra dos hiatos, porque elas não têm acento.
Aí ele pediu que vocês escrevessem outras palavras que seguissem aí essa regra de rainha e bainha. Aí eu trouxe algumas sugestões aqui, eu pedi que vocês fizessem 2. Aí vocês acrescentem aí essas que eu coloquei, ó. Campainha, lagoinha, moinho, tainha, fuinha. Existem outras, tá? Pelo menos coloquem aí uns 3, 4 exemplos no exercício 4. Ok? Então, vamos ver aí. Ótimo, Arthur. Show de bola. Aí, pessoal, reparem ó, que todas seguem a mesma situação das palavras que foram usadas no enunciado. Ó, terminação com NH, nenhuma recebe acento. Ok, então? Então, vamos lá para a próxima. Aqui eu tinha falado com vocês, né? Que era só vocês colocarem aqui, ó, a palavra que recebe acento e circular a outra que não tem. Ó, sanduíche, ó, acento no i. O cair é a nossa palavra circulada, que é um verbo, não tem acento. Saída recebe acento no i. Reúne recebe acento no u. E viúvo recebe acento no u. Então, a nossa palavra ali, intrusa, ou seja, aquela que não tem acento, é o cair. Professor, eu preciso colocar acento nas outras? Sim, porque ele pediu para vocês acentuarem e circularem. Não, não precisa copiar aqui não, tá, pessoal? É porque aqui no meu não dava para fazer. Aí, Ana, você vai precisar sair e entrar novamente, então, tá bom? Então, ó, sanduíche, vocês vão colocar acento no i. O cair, vocês vão circular. O saída, recebe acento no i. O reúne, acento no u. E viúva, acento no u. Próxima sequência só poderia ser a palavra rainha para ser circulada, porque nós vimos no exercício anterior que ela não recebe acento. Heroísmo, acento no i. Constituído, acento no i. Balaústre, acento no u. E raízes, acento no i. Professora, você disse que raiz não tem acento. Raiz não, mas raízes, que formam plural, recebe acento. Vamos para o de baixo. Letra C, ó. Qual é a palavra aqui que não tem acento? Bainha. Inclusive, ela estava no exercício 4. Então, por isso que eu falo para vocês, prestem atenção nos exercícios, né, nos enunciados, que sempre vocês serão em resposta de algum deles. Lá no 4, a palavra rainha e bainha apareciam no enunciado e elas estavam aqui, ó, na letra B e na letra C. Por isso que elas foram circuladas. Construía, acento no i. Baú, acento no u. Heroína, acento no i. E faísca, acento no i também. Exercício 6, nossa, muito difícil, né, pessoal? Que ele já trouxe todas as palavras aqui com e sem acento. Vocês só tinham que distribuir nas colunas corretas. Saúde, poético, ciúme, país. Ó, país tem acento, país não. Heroísmo, sanduíche, saída. Na primeira coluna. Na segunda coluna, moeda, juiz, bainha, moinho, amendoim, coroa e fio. Ok? Essa daqui não tinha nem o que pensar, porque ele nem pediu para vocês acentuarem, ele já trouxe as palavras com acento. Vamos para a próxima, então. Na página 34, vocês tinham que marcar a alternativa, que todas tinham acento, é a letra B, ginásio, herói, heróico, não tem acento, e saúde tem acento. Ok? Ideia não tem mais acento, apesar que muitas pessoas ainda continuam acentuando essa palavra. Ó, tainha, nós vimos que também é um caso que não tem acento. Ó, dádiva ficou sem acento. Ó, arapuca, hormônio, tem algumas situações aqui de erros. Algumas recebendo acento que não deveriam e outras que precisam de acento não receber. Então, exercício 7, letra B. Exercício 8, que foram feitas de maneira errada a separação. Não precisava nem pensar, né, gente? Olha aqui, como que saída foi separada, olha só. Nunca que separa uma palavra assim. Saúde também, olha só, o junto com o D e o E. Errado isso, né? 7, letra B. 8, letra C. 9, vocês tinham que descobrir quais as palavras que vocês teriam que acentuar
por serem proparoxítonos e escreverem na linha abaixo. Máximo, fôlego, rápido, lúdico, ganhássemos, pálido e arquitetônico. São as palavras que vocês tinham que acentuar. O máximo recebe acento no A, fôlego circunflexo no primeiro O, rápido, acento agudo aqui no primeiro A, e aí depois nós vamos aqui, ó, para o lúdico, acento agudo U, ganhássemos, acento agudo no segundo A, depois nós vamos para pálido, que está aqui embaixo, ó, acento agudo no A, e arquitetônica, nós vamos ter um circunflexo aqui no O. Conferindo, são as únicas palavras do quadro que são chamadas de proparoxítonos, ok? Número 10, vocês tinham que explicar aí, né, quais as palavras a seguir devem ser acentuadas e por quê. A palavra substituída já veio com acento e ela é acentuada porque ela forma um hiato, ok? Na letra B, a palavra saúde também deve ser acentuada porque o U é tônico e forma hiato com a vogal anterior. Aqui na primeira, a palavra substituída deve ser acentuada, pois a vogal I forma hiato. E na letra B, a palavra saúde deve ser acentuada porque o U forma hiato com a vogal anterior. Então, vejam aí direitinho as justificativas. Lembrando, né, que no hiato as vogais que recebem acento são o I e o U, ok? Tudo certinho até agora, pessoal? Não esqueçam de dar certo em tudo, hein? Porque nós estamos fechando esse material. No dia 28, nós já vamos colocar a apostila 4. Exercício 11, vocês tinham que fazer o quê? Continuar aí acentuando ou não as palavras, seguindo essa sequência aí de cerimônia. Então, ó, todas que receberam acento: insônia, Colônia, Letônia, Patagônia e Babilônia. Agonia, harmonia, sinfonia, ironia e sintonia não possuem acento. Insônia, Colônia, Letônia, Patagônia e Babilônia. Reparem, pessoal, que todas receberam acento, ó, no O. Aquelas que têm dois Os foram no segundo, como Colônia aqui, por exemplo. Já as demais só tem uma. Então, ó, seguiu a mesma posição do acento de cerimônia, hein? É no mesmo local. Então, todas aqui, ó, com circunflexo no O. Agonia, harmonia, sinfonia, ironia e sintonia não tem acento. Número 12, vocês iam verificar qual palavra precisava receber acento e acentuar. Piauí, acento no último I. Viúvo, no U. Graúdo, no U. Itajaí, acento no último I. Saída, acento no I. E paraíso, acento no I. As outras não têm acento. Então, letra A, Piauí, acento no I. Letra C, viúvo, acento no U. Letra E, graúdo, acento no U. Itajaí, ó, olha o I forte lá no final, acento no I. Saída, acento no I. E paraíso, acento no I. Ok? Página 35, exercício 3. O próprio enunciado aqui e outras atividades que nós vimos anteriormente nos davam aqui o direcionamento de quais alternativas vocês teriam que marcar. A primeira e a terceira. Porque